E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos os termos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. A pergunta que não quer calar é: você é cheio do Espírito Santo? Você tem um Espírito Santo? Eis a questão. Porque 90% da Irmandade Gospel não sabe nem o que significa a palavra Pentecostes, não é verdade? A palavra Pentecostes vem de penta, né? 5, né? Era com relação aos 50 dias depois da festa das colheitas, depois da Páscoa, não? Então está explicado aí, a palavra Pentecoste era uma festa, também tinha o nome de festa das colheitas, festa das semanas, porque ali o povo de Israel colhia e fazia as suas atribuições e comércios e etc. com as suas colheitas, por isso que chamava-se Festa das Colheitas, e veio-se o nome Pentecostes por causa de quê, pregador? Por causa dos 50 dias depois da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também leva o título de Páscoa, né? E era celebrado também aos domingos, não aos sábados, já para dar um tapa de luva na cara aí daqueles que estão na legalidade do judaísmo cristão farisaico do século 21, por favor. Mas aqui, Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos, e a palavra Atos, não sei se você sabe o significado da palavra, quer dizer atos, ações, o que fazer. Só que Atos dos Apóstolos passou. Por quê, pregador? Porque os apóstolos já não estão mais conosco, eles estão na eternidade com o Senhor, não é verdade? Então agora é Atos do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas. E se nós temos de fato, de verdade, o Espírito Santo habitando em nós, de dentro para fora e de fora para dentro, eu te pergunto, como que você consegue viver do jeito que está vivendo? Deprimido, oprimido, comprimido, possuído, possuída, deprimida
e diz que tem o Espírito Santo e vai para a igreja e canta e ora e profetiza e revela, mas a sua vida está vazia. Porque aqui na descida do Espírito Santo, no cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, o texto que eu acabei de ler para você, para nós, diz o quê? Que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, de forma que não entrava mais nada dentro deles, ou seja, forma nenhuma de idolatria, forma nenhuma de religiosidade legalista, de pecados, de tudo aquilo que para a época e trazendo para o século XXI hoje que nós estamos vivendo, é conotação máxima de pecados sobre pecados que as religiões, infelizmente, têm ensinado à humanidade. Mas aqui o Espírito Santo, ele veio em forma de fogo. Como assim, pregador? Por quê? Porque o fogo é o agente purificador do nosso Senhor Deus na terra. O fogo, meu irmão, o fogo, minha irmã, consome tudo pela frente, não é verdade? Você não queira ficar na frente de um fogo, porque você vai virar churrasquinho, vai ser queimado, queimada. E a palavra queimado, queimadas também significa o quê? Purificação, santificação, regeneração, transformação de dentro para fora e de fora para dentro. Porque se o fogo do Espírito Santo não queimar a nossa carne, nós seremos simplesmente mais um ismos das religiões do mundo afora, gente. Percebe-se? O Espírito Santo, quando veio sobre Jesus, lá no Rio Jordão, ele veio de que forma? Na forma de uma pomba. Por quê? Para quê? Para simbolizar que Jesus é o príncipe da paz. E nele habita corporalmente toda a paz do Espírito Santo. Ele tem um controle pleno. Você nunca viu Jesus se irar com nada de nada, a não ser com relação aos cambistas, aos vendilhões do templo que estavam fazendo na casa do pai de covil de ladrões. Aí foi quando ele fez uma zorrague e saiu batendo em todo mundo. Ali Jesus ficou irado. E com razão. E de lá para cá não mudou nada, né? Porque a casa do Senhor virou casa de comércio. E dizem que tem o Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo, mas vendem de tudo dentro da casa do Senhor, vende até terreno para os céus. E tem gente que compra. Então, quando o Espírito Santo vem, é para selar o corpo, a alma e o espírito das nossas vidas, para vivermos em plenitude, em paz, em alegria, em harmonia, em fé, em esperança, em amor, em sinceridade, em verdade, em bondade, em longanimidade, em mansidão, em domínio próprio, em frutos dignos de arrependimento. Porque, meu amado, você só vai conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é pelos dons, é pelos frutos. Que está todo mundo aí. Agora nós vimos recentemente aí, a casa caiu aí para um cidadão e duas pseudas profetas profetizaram a vitória daquela vida, né? E agora? O cara está preso com um crime gravíssimo de pedofilia, né? E aí? Eu queria saber onde é que está a cara dessas profetas de Baal. E segundo a lei, o falso profeta era morto a pedrada na praça central. E agora, hein? Como é que fica essas profetas? Uma ganhou um carrasco, a outra ganhou 100 mil reais. Sangue e fogo, meu irmão. Isso não é o Espírito Santo. Isso é barganhar a fé de pessoas que estão ali desesperadas e querendo ser massageadas nos seus egos, porque o pecado deles, o pecado delas é podre. Mas o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Por isso que chama Espírito Santo. Você entendeu aí? Por que chama Espírito Santo?
É porque Ele quer que nós sejamos santos, assim como Deus é santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. É a Trindade, a santidade triúnica. Então você, eu, nós precisamos entender isso. O dia de Pentecoste veio para selar, para blindar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor de viver para Deus, guardado e resguardado de toda ação demoníaca desse mundo e vivermos em plenitude e novidade de vida e nos preparando a cada dia para o arrebatamento da igreja.